Olá, meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos a esse humilde canal que foi feito em prol de corroborar com a fé dos nossos irmãos da Igreja Batista Betel, né? Mas, caso você não faça parte dessa comunidade, mas faz parte da Igreja de Deus espalhada na face da terra, né? Você é um filho de Deus, uma serva de Deus, um servo de Deus, e deseja aprender um pouquinho da palavra e ser abençoado de alguma maneira, seja bem-vindo e nos ajude compartilhando esses conteúdos, não para fins lucrativos, apenas para a propagação do reino de Deus. Eu tenho aqui compartilhado enigmas e contradições da Bíblia. Hoje eu não quero me aprofundar tanto no assunto, até porque é um assunto um tanto quanto extenso, profundo, complexo. Porém, eu quero fazer aqui um rápido comentário e logo após ministrar uma palavra a respeito disso, né? Nós estamos vivendo os últimos dias da raça humana, né? Na face da terra. Há uma promessa que Jesus fez, que ele voltaria, mas antes disso haveria de se levantar falsos cristos, falsos profetas, haveria um esfriamento espiritual tão grande que por conta dele o amor de quase todos se esfriariam e trariam uns aos outros. E se fosse possível, porque não é, graças a Deus, se fosse possível, até os próprios eleitos de Deus seriam enganados, né, por isso. Então eu gostaria de trazer uma palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Josué, um livro bastante conhecido, é o quarto livro da Bíblia, né? Primeiro vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem Josué. Eu vou ler para ganharmos tempo, tá bom? Eu vou ler aqui o versículo de número... na verdade, eu vou ler do versículo 1 a seguir, tá bom? Para ficar mais compreensiva a leitura. Diz assim, eu quero aproveitar aqui, carona, e ler em alguns traduções diferentes, tá bom? Mas todas com o mesmo sentido. Diz assim: logo depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Esse é o primeiro grande detalhe que eu gostaria de externar para você essa manhã, porque eu estou aqui em uma manhã, mas vai que o vídeo chegue para você a qualquer hora da noite ou do dia. Que a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Moisés é morto, né? Ele é arrebatado, ali o corpo dele é arrebatado, não se sabe onde foi parar o corpo de Moisés. E a nação que dependia dele, da direção dele, da orientação dele, pois Moisés era um homem sensível à voz de Deus, Deus falava com ele face a face, e agora a nação está sem um guia, né? Sem alguém que a conduza até a promessa de Deus. Isso aqui é algo muito importante para a sua vida. É um princípio elementar que é proveniente do caráter, da natureza de Deus, de liderar. Todos nós precisamos de uma direção na vida, de um mentor, de alguém que nos aponte o caminho de Deus para a nossa vida, entendeu? Alguém que nos faça chegar ao nosso propósito, alguém que nos estenda a mão, alguém que seja orientado por Deus e que nos oriente em Deus. E essa pessoa, né, no caso em relação à nação israelita, era Moisés. E aí Moisés morre e o Senhor de imediato aparece a Josué. Quem é Josué? Um servo leal de Moisés. Deus só fala com quem tem e respeita uma liderança.
Deus, ele ensina em sua palavra a amarmos e respeitarmos os nossos pais. Né? Deus nos ensina em sua palavra, Romanos capítulo 13, em sermos obedientes às autoridades, porque todas elas foram constituídas pelo Senhor. O apóstolo Pedro diz em sua carta que devemos honrar a Deus e respeitar as autoridades. Né? Estou aqui parafraseando. Então, Deus não fala com uma geração de pessoas sem liderança, de pessoas que não têm uma mentoria constituída pelo próprio Deus. Né? Alguém que os guie, alguém que lhes mostre o caminho. Se você vê na vida, é um ciclo criado por Deus, que podemos chamar de um ciclo também natural. Toda criança precisa de um pai, de uma mãe. Logo, toda a sociedade também precisa de professores em diversas áreas. A grosso modo, o que é o professor? São mentores que trilharam caminhos pelos quais nós ainda haveremos de trilhar. São pessoas experientes na área do saber, né? Na área do comportamento e assim sucessivamente. São pessoas que têm experiência. Perceba que na história do jovem Samuel, lá no capítulo 3 do seu livro, Deus fala com ele, mas ele não compreende a voz de Deus. Né? Deus chama ele 3 vezes. E aí ele vai falar com o seu mentor, o sacerdote Eli, que o criara. E aí ele diz, Eli, tu me chamastes? Ele percebendo, olha o que é a experiência, percebendo que Deus queria falar com o menino, disse, quando essa voz vier outra vez, fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Percebemos que Eli, o sacerdote, ensina ao menino como ouvir a voz de Deus. E é interessante que Deus poderia interromper a trajetória daquele menino, né? Quando ele foi buscar Eli, Deus poderia ter dito, não, sou eu, o Senhor, que estou falando contigo. Mas não. Deus só fala com o menino após a orientação de Eli, o sacerdote. Olha que coisa linda. Portanto, você que está aqui nesse vídeo, ame aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para orientar você, para guiar você, para mostrar a você o caminho, né? Para mostrar a você o quanto Deus é maravilhoso. Hoje eu tenho, como todos nós temos, muitas pessoas que são contrárias a nós. Muitos algozes, muitas pessoas que discordam, muitas pessoas que se opõem, muitas pessoas que nos julgam. E o mais interessante, todas elas conhecem Jesus por nossa causa. Todas elas sabem ler a Bíblia, são cheias do Espírito Santo, porque foram guiadas por homens como esse que vos fala agora. Homens que dedicam sua vida, e mulheres também, a ensinar a palavra de Cristo, o caminho reto. Homens que deveriam ser amados, honrados, respeitados, ajudados, motivados, corrigidos, mas nunca abandonados, nunca ultrajados. Quando eu falo sobre esse princípio de liderança, dói meu coração. Quando eu leio as cartas paulinas, Paulo dizendo, nós, apóstolos, somos como a escória do mundo, por amor a vós, ou por amor de vós. Os próprios apóstolos se sentiam lixo, e se faziam lixo por amor aos irmãos em Corinto. Queridos, quantas vezes me senti um lixo? Quantas vezes me senti ultrajado, vilipendiado?
massacrado por aqueles que eu ensinei um dia, por aqueles que eu dediquei horas da minha vida, por aqueles que eu abri mão do meu aconchego para aconchegá-los. Coloquei em risco minha vida e a vida da minha família. E hoje, os mesmos além de se opor, ou de se oporem, difamam, caluniam e massacram. Como um rolo compressor, e eu faço das palavras do salmista, né? Como as suas ondas e vagas passam por cima de mim. Como um rolo compressor, fui esmagado. Mas, graças ao bondoso Deus, que tudo que fiz e faço, por conta disso, Deus tem me sustentado. Mas olha aí a importância da liderança. Olhe como Deus é maravilhoso. E Ele, em toda a Bíblia, mostra esse princípio muito importante. Muito importante. E aí ele diz no livro de Josué, logo após a morte do servo do Senhor, Moisés, Yahvé, o Eterno, Todo-Poderoso, falou com Josué, que era servo de Moisés. Então, nós temos aí uma lição bacana. Deus fala com quem é liderado, com quem respeita, com quem ama, com quem obedece à sua liderança. E aí nós vamos para o versículo 2. Olha o que Deus continua dizendo. Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te agora. Uau! Passa o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu servo Moisés morreu, acabou o ministério dele, mas o povo precisa chegar a Canaã. Coisa linda, irmãos. Eu sinto Deus nesse momento. Deus nunca vai primeiro desamparar o seu povo. Deus vai sempre preparar alguém. Alabaxandecoma nagassúbria. Se você está aí do outro lado, pensando assim, todos me abandonaram. Como ontem eu vi uma jovem dizer que foi abandonada até pelos próprios pais. Quero dizer para você aqui, Deus vai sempre preparar alguém para te dar direções. Amém? Deus vai sempre preparar alguém para dar direções para a tua vida. Meu servo Moisés é morto, mas agora tem Josué. E você, Josué, vai fazer com que esse povo passe o Jordão, para que eles venham herdar a terra que eu, sob juramento, dei aos vossos pais. Aconteça o que aconteceu. Venha o que vier. Canaã é uma realidade. Os céus é uma realidade. A promessa que Deus te fez, talvez, não sei qual foi, mas de um casamento feliz, de uma família feliz, é uma realidade. A cura é uma realidade. Se você está me ouvindo agora, e Deus tem falado pela palavra, e Deus tem levantado profetas para confirmar isso, é uma realidade. Porque na cruz ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Por suas pisaduras somos, não seremos, somos sarados. Né? Fomos sarados lá na cruz. E aí, queridos, olha o versículo 3. Está acompanhando aí?
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Você vai herdar porque eu prometi para Moisés. Você vai chegar porque eu falei com Moisés. Você vai alcançar porque eu disse para o seu líder, para o seu guia, para o seu mentor, que eu iria dar, iria honrar todo o serviço dele, todo o trabalho dele. Você que é líder aí, você que é pastor, Deus vai honrar. E você que é um liderado, se orgulhe, porque aquilo que começou com o seu líder, Deus vai cumprir em você. Você vai continuar a história desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Está ouvindo isso? Você vai dar continuidade. Eu olho para o meu filho Caio, que fisicamente dizem que parece comigo, né? Eu olho para ele e vejo que ele tem algumas coisas bem diferentes, né? De mim. Bem diferente. Mas essencialmente ele é igual. Ele ama Cristo. E eu digo, a minha história vai continuar. Pode ser que alguém tentou apagar, ou tenta. Mas Deus está levantando um guerreiro. Um verdadeiro samurai da fé. Que vai continuar a minha história. Eu tenho uma menina, a Agatha Cauane, que quando eu olho para ela, o espírito de liderança que ela tem, eu digo, a minha história nunca vai ser apagada. Legal, né? É interessante que Deus nos levanta para que a história de homens de Deus nunca sejam apagadas. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 4 diz: desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Uma grande área Deus deu a eles. Deus está dando dimensões. Deus está mostrando a amplitude. Deus está mostrando a ele a perspectiva da promessa pela qual eles haveriam de alcançar. Deus está lhe dando, e Deus vai te dar a plenitude, a perspectiva. Deus vai lhe dar as dimensões. Você não vai ficar perdido. Você vai saber exatamente como é tua promessa, aonde é, como chegar e etc. Versículo 5. Receba aí essa palavra. Ninguém poderá te resistir durante toda a sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Jamais te abandonarei e nem te desampararei. Eu acho que já está bom, né? São 18 minutos de vídeo aqui, cheio da graça de Deus. Do mesmo jeito que eu fui com o seu líder, eu vou ser com você. Serei contigo ali. E jamais, em nenhuma hipótese, glória a Deus, em nenhuma circunstância ou ocasião, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Como fui com Moisés, serei contigo. Eu queria, talvez o vídeo vai cair aqui, não sei, mas eu queria que você ouvisse comigo Paulo César Baruch. Se não der para a gente ouvir todo esse louvor, é interessante que ele fala justamente disso, né? Não sei se o meu som vai captar aí, meu microfone. É muito
Muito lindo esse louvor e fala justamente sobre essa questão de Deus não nos deixar, não nos desamparar. Amém? O YouTube é cheio de propaganda, né? Glória a Deus. Opa, procurando aqui. Achei. Coisa linda. Glória a Deus. Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser, talvez esqueçam que eu realizei. Porém eu não perderei A fé, nem deixarei de confiar em ti. Confiar em ti. Não deixe de confiar em Deus. De joelhos em amor, eu vou Guarde tudo que você ouviu nesse vídeo, viver milagres porque é a pura verdade. quando Tá bom? de Que Deus te abençoe. O nome da canção é Confio em Ti. Que coisa linda. Deus abençoe. Fica com Deus, tá?